Retornamos com o programa TV Inovadora e antes de iniciar a entrevista com o nosso vereador eleito Luiz Alfredo, quero mandar um grande abraço às meninas da Estúdios Fotografia e Beleza, da Francine, a Ana, a Sueli e a Liner. É possível agendar um horário através do 44-3524-5117. Lá você pode fazer serviços de belezas e também de fotografias. Abraço também ao pessoal da Corretora de Seguros Grugel, do nosso amigo Claudemiro Grugel, que é o aniversariante da semana. Faça o seu seguro ou alguém que você confia com o Claudemiro, através do telefone 44-3529-1089. Vamos iniciar então nossa entrevista com o doutor Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Pedro. Sempre fica aquela dúvida, Nespolo ou Nespolo? Né? É Nespolo? Esse dia me corrigiram que era Nespolo, eu falei, mas eu acho que é Nespolo. É Nespolo, é como se tivesse um acento no Né. Nós conversávamos agora há pouco, né? O meu Alfredo tem um acerto circunflexo no E. Alfredo. Doutor, a gente no programa costuma estudar, conhecer a pessoa, a vocação, como que escolheu a profissão de advogado, no seu caso, o interesse pela política. Então é disso que a gente quer transmitir hoje aos nossos telespectadores. A pessoa do doutor Luiz Alfredo da Cunha Bernardo, né, desde o tempo de moço até o tempo de escola, faculdade. Então a primeira pergunta que eu quero fazer a ti é como foi o seu primeiro emprego e até o despertar o interesse pela advocacia. Eu sou nascido em Paranavaí, meus pais já residiam em Umuarama em 1961, mas naquela época você tinha algumas dificuldades de maternidade e meu tio-avô e meu avô, por parte de mãe, maternos, eles eram topógrafos e eram desbravadores. Na década de 30 e 40, eles faziam estradas. Então, eles foram contratados pelo governo do estado, mineiros, para fazer o traçado topográfico e a abertura da estrada de Maringá até o Porto São José, passando por Paranavaí. Por pagamento a isso, eles receberam valores pecuniários e receberam verbas. E aí fundaram as cidades de Paraíso do Norte, Rondônia e Mirador. Minha mãe residia em Londrina. Meu pai vem ser contador das fazendas de São Paulo, proprietários, se conhecem, moram um ano mais ou menos nessa região, 57 eles se casam, 58, 59 minha irmã nasce, aí eles mudam para Umuarama, meu pai abre o escritório de contabilidade em Umuarama, né, minha mãe fica grávida de mim, volta para Paranavaí, então eu apenas nasço, eu já sou criado em Umuarama, fico em Umuarama até 1988 e mudo para Campo Mourão, onde eu resido até hoje. A formação minha, então, é um pai contador e uma mãe professora que começou a lecionar aos 16 anos. A minha mãe se casou com 17 anos, mais ou menos. Naquele tempo, quem fazia o magistério já poderia dar aulas, né? Era concomitante, né? Você já começava a lecionar. Então, minha mãe começou a lecionar muito cedo nesse período, né? Ela já morava na sede da fazenda, tudo, então lecionava na escola já da fazenda naquele período. Então, eu sou filho de um contador e de uma professora. Meu pai, na realidade, um técnico contábil, né? Que era segundo grau, não era terceiro grau naquela época. Era comum na época o ensino profissionalizante, assim como é hoje também, só que naquele tempo assinava, tinha responsabilidades iguais as pessoas com CRC. Que não tinham, naquela época não tinham. Não tinham CRC? Não, não tinham. Aí logo na sequência, em 1962, ele já vai para o fórum. Aí ele passa a ser cartorário do fórum extrajudicial, ele deixa de exercer a profissão e começa a carreira dele como serventuário. Então, a minha criação, basicamente como mãe professora, então eu tenho uma criação na parte, vamos dizer, acadêmica, de graduação, um pouco mais rígida que o normal, e enquanto que meu pai, trabalhando no fórum, e com essa vivência que o fórum dá às pessoas, já que ali é o cemitério econômico de quase tudo que acontece, e sentimental, né? Ninguém vai ao fórum por um motivo bom normalmente, né? Ele normalmente vai defender um direito ou se defender de algo, né? Então não é lá muito um bom exemplo. Mas isso acabou me dando uma formação dos dois lados. E o primeiro emprego, doutor, qual foi? Na realidade, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, junto com a minha irmã mais velha, eu gostava muito de atividades com as pessoas. Então, minha primeira atividade comercial foi vender frutas na feira. Eu colhia num pomar que tinha na chácara do meu pai, e no domingo a gente vendia, e com aquele recurso nós íamos numa matinê que tinha naquele período. Na sequência, meu pai gostava muito que eu ficasse na propriedade rural que ele tinha.
Então, durante o meu período, o que eu mais trabalhei foi mais ajudando na parte de retiro de animais, que eu trabalhava na fazenda, e logo em seguida meu pai me contratou como tratorista, que na época era muito interessante ser tratorista, operar a máquina. Então, minha primeira atividade remunerada foi como tratorista, fazendo o curso disso. Na cidade, no emprego urbano, eu nunca tive, eu só fui trabalhar oficialmente já no cartório. Meu pai, eu estava em Curitiba, estava fazendo já vestibular, que eu queria fazer engenharia civil. Aí meu pai tem o acometimento de um problema de saúde, faz com que eu retorne de Curitiba, e para não parar o estudo de segundo grau, de terceiro grau, em 1980 abre a Faculdade de Direito de Umuarama. Aí eu junto as duas coisas, eu vou trabalhar no cartório, faço vestibular, passo em Direito. Então eu sou um advogado mais por acidente de percurso do que por vocação. E qual foi ao final do curso, percebeu que as coisas conspiraram a favor daquilo que te faz feliz? Na realidade, quando eu concluí meu curso de Direito, eu já trabalhava no fórum. E eu achava, como acho até hoje, a profissão de advogado muito ingrata. Ele é um operador do direito, indispensável ao exercício da justiça, mas sempre considerado por juízes e promotores como um atrapalho das suas atividades, como se nós não existíssemos, juiz e promotor não tivessem que fazer. E a forma como os processos são tramitados e são julgados, se você estiver lá dentro e o Supremo Tribunal Federal, ao fazer o julgamento do mensalão e em rede nacional, todo mundo viu como os processos são julgados. Os processos não são julgados exatamente só porque está escrito. Há sempre uma carga emocional em alguns julgamentos por parte do magistrado. E você não tem como fazer uma defesa ou uma sustentação de uma tese em cima de carga emocional do foro íntimo de cada juiz. Você não sabe de onde o juiz veio, filho de quem que é, quais foram os traumas que ele passou na vida dele. Aí quando você tem o teu direito sobre a mesa dele e ele resolve ter uma análise subjetiva daquilo, faz com que o direito se pereça. Então, eu não gostava muito dessa história de ter que advogar. Ao findar a faculdade, eu deixei o diploma e fui para o comércio exatamente no período do plano cruzado. Quando você ia ao banco fazer uma captação financeira sem correção monetária, e 10 meses depois, da noite para o dia, por um decreto presidencial, alguém mandou colocar correção monetária retroativa na tua conta. Então, quem devia R$10 passou a dever R$120. Né? E falando em reais, né? A moeda era outra na época, né? Cruzados. Então, isso fez com que... Aí eu falei, não. Então, eu me formei, eu estudei, tenho capacidade. Então, a primeira pessoa que eu advoguei foi para mim mesmo. Bacana. Doutor, a gente separou algumas fotos que a gente vai ver após o intervalo sobre atuações suas na vida profissional e pessoal. Vamos e contamos com a sua descrição. Não percam após o intervalo a continuidade dessa entrevista com o Dr. Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. A Datacampo Tecnologia em Informação está no mercado há 5 anos, desenvolvendo sites, lojas virtuais, software sob medida e e-mail corporativo. Com profissionais altamente capacitados, com a supervisão dos professores Pedrinho Néspolo e Leandro Lago. Resultado, transparência e seriedade são nossas marcas. É no Supermercado Carreira que a gente lembra das pessoas que mais ama. Das crianças. Do lanche em família. Do churrasco com os amigos. Dos outros amigos. A gente lembra de todo mundo. De todo mundo mesmo. Supermercado Carreira. Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida. Aqui, as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados ficam para sempre. Colégio Vicentino Santa Cruz, um projeto de vida. Matrículas abertas. A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório, suprimentos para informática e papéis sulfite de toda a região. Veja algumas vantagens que a A4 oferece: preços baixos, excelentes marcas, grande estoque à pronta entrega e comodidade. Atendimento personalizado a empresas e escolas. A4 Suprimentos, Avenida Goiuerê 340.